estamos. Hoje eu peguei uma abonada, né? Então estou aqui. Para quem não teve no encontro passado, também trabalho no Guarujá, sou professora lá. Esse ano eu assumi uma turminha de educação infantil e também dou formação para os professores em Campinas, da Prefeitura Municipal de Campinas, e os professores do Estado lá de Campinas também. E estamos, né? Estamos em todos os lados, bom dia. Estamos em todos os lados, chega setembro, com todas as demandas. Mas eu tentei, assim, eu pensei, oi, bom dia, imagina, estamos começando agora, fica tranquila, tá? Seja bem-vinda. Pensar em falar sobre isso da produção textual, a gente precisa escolher fazer algumas escolhas. Conhecendo o grupo, existem pessoas que já têm um tempo de casa, vou falar que são mais velhas, né? Não. Tem um tempo de casa, outras estão iniciando, então eu tentei trazer algumas contribuições e que eu acho que seriam bem interessantes da gente toda, bom dia, seja bem-vinda, da gente conversar hoje. E eu trouxe essa epígrafe da Clarice, porque eu considero que, sendo a Clarice com uma fala dessa, traz pra gente um certo conforto, principalmente, bom dia, tudo bom? Principalmente em relação à produção textual. Então, quando a Clarice traz, e para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade, para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que eu vou escrever, é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda, à medida que o tempo passa, é o que eu chamo de viver e escrever. Então, eu acho que isso nos dá uma licença daquele momento que a gente fala, eu tenho que escrever isso, ou eu tenho que escrever esse outro, fugindo do gênero ao qual a gente está habituado, e ela, sendo uma escritora, escrevendo vários livros, ela colocando que é um momento difícil, penoso, ao mesmo tempo feliz, porque é assim que a gente se sente. Depois que a gente escreve, que sai aquele texto, a gente fala assim, nossa, eu escrevi isso, a gente fica super feliz com aquele texto, seja o que for. Mas ainda quando alguém lê. Mas ainda, exatamente. É isso que eu chamo, exatamente. Então, é isso. Para a gente levar para a nossa sala de aula também. Olhar os nossos alunos a partir das nossas reflexões que a gente tem com as experiências de escrita. Se para nós também, em muitos momentos, é difícil, a depender do gênero, bom dia, para os nossos alunos também. Então, bom dia. Como que nós vamos, na sala de aula, apoiar esses alunos, principalmente dos anos iniciais? Eu estou lá com uma turma da educação infantil, também já começando com a produção de texto. E a gente vai vendo ali no início de tudo é mais gostoso, porque eles não têm as experiências negativas da escrita. Então, acaba ficando algo mais leve para eles. E aí eu pensei na pauta da gente dar uma retomada, a gente já viu as 4 situações didáticas fundamentais e como ensinar os alunos a escrever de forma clara, que é o início da produção textual. Então, todas as sequências eu não trouxe por completo. Eu trouxe sequência de um e complementando com outro gênero. Foi isso que eu pensei. Para iniciar, eu queria eu trouxe essa indicação literária. Quem conhece esse livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus? Conhece? Eu pensei da filha da Carolina falar da própria mãe. Então,
Então eu trouxe aqui um vídeo da própria filha da Carolina falando da mãe dela. Jesus não faz nada, minha mãe, né? Ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que... Eu li um texto Por essa dela inteligente. para os alunos da EJA. Então, desde menina, ela já foi rejeitada, porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o segundo ano primário. E praticamente ela aprendeu a ler sozinha. Porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançava, cantava, adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 reais nada, no freio. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro e prenderam a mãe dela. Aí vai ter nas duas. Aí acharam dinheiro. Aí ela pediu a morte, ela disse que pediu a morte. Acharam dinheiro, soltaram. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio bem. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela, os finais de semana você vai para sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia. Ela namorava muito. Namoradeira. E namorava chileno, americano, inglês. Eu amo meu irmão, que é filho do português, um marinheiro de português. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcia que ia chegar, ou se ele era o governo daquela época. Ele colocou todos os pobres no caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso o quadro de despejo, os despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, não tinha comida em casa. Então ela perguntava a ela escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar uma de esforço para mim. Matemática, era péssima matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Ninguém não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? Ia nas reuniões de escola. E o maior sonho dela era que eu fosse professora. Ela é professora. E aí eu trouxe aqui um textinho dela, desse diário, para a gente pensar que sim, o que movia a Carolina de escrever. Tá? Então, pensar, eu vou fazer a leitura e vocês vão pensando o que movia a Carolina a escrever. Lembrando que esse diário aí, por exemplo, ele é de 1958, tá? Ela estudou até a 2ª série, como foi falado. Tudo bom? No dia 21 de julho, ela fala: despertei com a voz de Dona Maria, perguntando-me se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças, estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando eles veem as frutas, sou obrigada a comprar. Mandei meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão. Depois fui lavar as roupas, enquanto as roupas paravam aqui. Eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e perguntou-me: o que escreve? Todas as lambanças que praticam os favelados, esses projetos de gente humana. Ele disse:
escreve, e depois dá um risco para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou: esses filhos são seus? Olhei as crianças. Meu, eram apenas 2. Mas como todos eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido, onde trabalha? Não tenho marido nem quero. No final, dei banho nas crianças e as preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque era frio demais. Quando cheguei em casa, eram 22h30, liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão, quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia na favela. Que favela é o pior cortiço que existe. No dia 22 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amargo às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia. Ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. 1958, uma situação, ela era catadora de papel e um jornalista acabou descobrindo a Carolina. E foi esse jornalista que convidou para ela, se ela queria publicar os diários, né, que ela escrevia. Por que Carolina escrevia? Era uma forma dela falar, na verdade ninguém lia, mas ela expunha aquilo que ela sentia, aquilo que acontecia na vida dela. Se ligava naquele momento, de alguma forma. E apesar dela saber que ninguém Exato. ia ler a cabeça dela, mesmo não lendo, ela colocava para fora aquilo que passava dentro de si. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que esse escrito seria um amigo dela, que era desabafado diariamente. Isso. Os livros, o que ela escrevia, a gente fez diários, né? Quantos diários, quantas vezes a gente escreve, às vezes escreve até na hora da emoção, escreve, vou mandar. E aí você deixa ele guardadinho, você olha de novo e fala assim, não, isso aqui não pode mandar. Mas só de tirar e me desabafar, acontece isso também com a gente? Eu, quando criança, eu escrevia todos os dias. Até eu perceber que na infância eu fazia quase todo dia quase a mesma coisa. Que era, hoje eu acordei tal hora. E eu você lendo isso aí dela, eu fiquei pensando, cara, eu não continuei. Eu escrevo de outra forma hoje. Mas os diários era sempre isso. Hoje eu acordei tal hora, hoje eu fiz tal coisa, hoje aconteceu tal coisa. Pena que eu não tenho mais. A gente se arrepende de muitas coisas que a gente coloca fora. Na verdade, lembranças, era criança ainda. Não, tipo, acaba perdendo. Acaba mas mesmo. eu acho assim que quando a gente olha para isso, lembra dos diários, por exemplo, na minha vida eu percebo hoje quando eu só escrevo por obrigação, por causa do trabalho. Né? Quando a gente perde isso, esse prazer da escrita, talvez até por isso que muitas vezes na sala de aula a gente não consegue passar que a escrita é tão prazerosa para a criança. Eu estou fazendo aqui umas reflexões na minha vida. E hoje eu acabo, porque eu já percebo que eu escrevo, mas muito mais profissionalmente, por necessidade. Relatório, projeto, tudo tem que fazer. Tudo. Então, assim, o que eu, pensando nisso, o que eu para a minha vida é o quanto eu perdi esse prazer da escrita. Que eram os diários, eram as coisas gostosas, eram as cartas. Esses dias o Júnior achou uma caixa, que ele morava, quando a gente namorava, ele morava em São Bernardo, fazendo faculdade, e eu ia em Avaré.
um monte de cartas. Então a gente vai fazer uma sentada só para ler as cartas, Sim. assim, para dar risada, Vale a conversar, para a É, gente ver. E assim, uma caixa de É. cartas, né? E na verdade são as minhas e as dele, e a gente, eu acho que foi uma das mudanças, nós colocamos todas juntas e guardamos. E quando a gente vai para a caixa de mais dele, para mim já é a caixa de cartas nossas. Mas é uma coisa, essa escrita por prazer, tudo bem, eles escrevem livro, mas também profissionalmente. É. Então fica lá mandando eu, pelo menos, eu converso por vídeo, no caso dos meus pais, mas o resto, essa escrita por prazer, para contar. E a nova geração não vai ter isso, né? De troca de carta e tudo, porque hoje é mais, se você salvar no drive alguma coisa, você vai ter essas memórias, mas se não, não tem mais essa questão de carta. É Eu escrevo por prazer e escrevo por obrigação. É. Por prazer são minhas poesias, por obrigação de fato, são relatórios e tudo mais. Por mais que você goste em algum momento de relatar ali, infelizmente a gente faz mais por obrigação. Ah, eu vou fazer um relatório de fulano. É trabalho, né? É trabalho. Nossa, que delícia! Aí eu vou relatório de domingo, eu vou fazer 3 relatórios. A gente está sempre escrevendo relatório, agora, principalmente na educação infantil, tem a questão da documentação pedagógica, então é um gênero que eu não estava habituada e a gente precisa fazer, então eu estou fazendo vários cursos sobre documentação pedagógica, porque a gente se propõe sempre para fazer o melhor, né? Aí você vai pegando... Às vezes não é por prazer no sentido de não ter uma obrigação. Quando você escreve, vou sentar aqui e vou escrever. Você escreve, você não fica pensando, mas de qualquer forma, tudo que se escreve é feito com uma avaliação. Eu escrevi aquele relatório e aí entreguei. Isso. Eu escrevi, eu li. Aí Perfeito. eu falei, não, vou pegar essa parte e vou tirar. Eu acho que eu vou colocar isso. Então tem uma preocupação e uma excelência. Quem vai ler, exatamente, perfeito. E eu tenho 2 lugares que eu vou indicar, que eu acho que eu considero para quem tiver condições de participar, o horário, seguir, que é a Escrevedeira. Eu já fiz um curso lá, nas férias eu fiz um sobre crônicas, eu gosto muito de crônicas. E eu fiz crônicas de Rubem Alves, eles trazem o estudo e trazem a produção de texto. Então foi muito interessante porque o rapaz que deu a formação, oi, tudo bom? Pode entrar. Ele tem todo esse preparo e ele tem essa preocupação de ler aquilo que você... Então, mas eles têm vários gêneros, ele tem poesia, tem vários. E também comecei a fazer com uma moça, bem simples esse, uma vez por semana, porque eu me obrigo 1 hora, naquele momento, naquele dia, eu vou escrever algo livre. Junto com ela, junto com o grupo que eu estou fazendo. Por quê? Porque a gente percebe isso, senão a nossa escrita ela fica muito engessada. Né? Então, eu também gosto de escrever, mas muitas vezes você vai ficando engessado por conta de fazer tanta documentação escolar, planejamento. E eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, depois de um certo tempo, né? Já passei por fases e fases da escrita. Por isso que a gente vai pensar nas nossas memórias. Então, vou pedir para vocês acessarem o Padlet e escrever as memórias. Eu tinha o texto pronto, mal bonito. Eu sei. Procura no drive. Você tem que lembrar que comigo tem que escrever. Sempre vai ter alguma coisa. Deixa eu lá no Instagram para você. Bom dia, tudo bom? Não, 5 minutos até abrir tudo, né? Mas para ter um tempo. Não, vocês vão. Ótimo. O que vocês vão fazer? Ó, vocês vão clicar. Abriu, clica nesse mais aqui, ó. Aqui é só para exemplificar. Aqui nessa parte de cima, vocês colocam o nome de vocês. Aí aqui embaixo vocês fazem o texto, tá bom? Então é só clicar no sentido amplo. Olha, no sentido amplo. Tá aqui, ó, na possibilidade, mas é como quando a gente prepara uma pauta, é como um planejamento. A gente pensa na possibilidade nas questões que a gente pretende abordar. Mas a sala de aula nossa, né, é a outra realidade, é a vida como ela é. Então, eu pensei assim, 9h40 a gente vai, espero chegar até pelo menos, mais ou menos onde eu planejei. Mas eu queria ouvir 2 pessoas, não vou conseguir ouvir todos. Esse Padlet vai ser compartilhado
E aí vocês podem ler as histórias, porque eu acho que é muito significativo para a gente olhar as nossas histórias, as nossas memórias, retomar. Eu gosto bastante de fazer isso. Sempre que eu vou ensinar algo para as crianças, eu sempre penso como eu sou naquela situação. Isso fala bastante com a gente. E quem gostaria de falar? Tem 2 pessoas? Pode falar, Mônica. Posso. Você vai voltar lá? Deve ter descido, né? Aqui. Quando você falou, eu lembrei da escola, do lugar, daquele cheiro, dos colegas. Então eu escrevi assim. Eu gostava de escrever, eu gostava daquele material. Começou mais ainda, porque era um cheiro de novo, né? Bom, lápis bem apontado, folha impecável, porque tinha que estar limpa e sem amassar, sabe? Imaginação rica, e aí estava o cenário perfeito para escrever. Com a caligrafia mais caprichada que eu conseguisse. E assim, uma boa história ou não. Na verdade, isso dependia do que eu estava sentindo naquele momento. Quer falar um pouco sobre isso? Ou não? Tá bom. Sem chorar? Não quero. Tá bom, fica tranquila. Obrigada. A Ivete, quer ver o tempo? Mas será que eu enxergo daqui? Eu enxergo não. Vou tentar aqui, ó. Você fez colocação hoje, né? Bem perto do seu celular. Você consegue o celular do início do celular. Eu já enxergava. Ó, você colocou seu nome em cima? Coloquei. Eu vejo meio. Não tô achando. Ai, não acredito. Sim, Você publicou? Ai, gente, será que eu publiquei? Ai, não acredito. Enquanto ela procura, eu gostaria de ouvir o Rogério, que eu gostei bastante, que vai conversar. É você, Rogério? Rogério? Vai, Rogério. Eu acho importante, Rogério. Vai, Rogério. Ou seja, tem que ter um propósito. E o aluno, para escrever, nós muitas vezes não escrevíamos porque a gente não tinha conhecimento sobre o assunto. A mesma coisa acontece com a criança. Se ela não tiver, eu preciso repertoriar. Deixa eu só ver aqui o horário para eu não perder, porque eu... Então eu não vou nem... a Luciana já trouxe algo que é aqui, ó. Por exemplo, essa criança, ó, só pra gente ver, ó, a proposta. Ao escrever uma história, eu fazer a Renata ler, ao escrever uma história, é importante... A gente tá falando disso. Vai lá, é importante, pode ler. Ah, tá. Ao escrever uma história, é importante que ela se torne emocionante e interessante. Ó, Você deve utilizar palavras que demonstrem os sentimentos dos personagens, observar a pontuação e reler o texto para ver se o assunto ficou claro para o entendimento de outra pessoa. Agora é com você. Explorando os temas abaixo para desenvolver uma boa história. aí, se a criança vem, ó, ela tem que ser interessante, tem que demonstrar palavras que tenham sentimento dos personagens, observar a pontuação, reler o texto, ver se o assunto ficou claro e a criança, o que ela escrever, eu tenho que aceitar, eu não posso criticar essa criança. E ainda tem um porém, é para escrever, para entregar para o professor, para ele fazer a correção e colocar dentro do armário. Não tem propósito. Então, a escrita ela só vai ter significado se ela tiver um propósito claro. Se eu conhecer o assunto, né, vai ficar aí para vocês vão ler, mas sempre lembrando disso. Tem que ter um propósito. Por exemplo, ó, eu vou retomar isso aqui, que no encontro passado eu falei com vocês que eu tinha escrito um artigo junto com 2 amigas, que era sobre leitura pelo estudante. Análise de uma prática de leitura. Então, eu tenho um professor aqui de Bertioga, que o ano passado eu estava dando um curso, né? E ele entregou a prática dele, a situação dele, e eu conversei com ele e perguntei, posso utilizar para analisar e fazer o artigo? E ele autorizou, claro, a gente sempre estava conversando.
Para escrever esse texto, eu tive que me referenciar com outros artigos. Não foi fácil escrever, mas quando chegou na parte de análise da prática dele, tudo fluía. Por quê? Porque é uma realidade que eu conheço, né? Uma realidade que eu vivi. Eu não estou vendo o que o outro fez para analisar a partir de teóricos. Não, eu tenho os teóricos que me auxiliam para a sala de aula e ali na sala de aula eu estou conversando o tempo todo com eles. Quando eu cheguei nessa parte deles, principalmente porque fui eu a formadora, né, durante o ano, pronto, foi assim, ó. As outras coisas precisam um pouquinho mais. Eu precisei como se estrutura um artigo. E é uma revista Veras, que é uma revista muito conceituada tem 3 pareceristas. Para ser publicada ali tem que ser tanto que eles fizeram uma pergunta. Tem fundamentação? De onde ele é? Teve resultado? Aí eu tive que fazer um levantamento do resultado do início do ano, do final do ano, dos alunos do professor, porque tinha nessa fundamentação. E aí sim, então tá bom, agora com todas essas outras informações, e ainda tem, ó, aqui faltou isso, sempre, porque eles vão publicar. Então para publicar, esse artigo, a Nath compartilhou com vocês o link do Drive, né, e esse artigo tá lá. Mas para escrever, a gente tem que fazer o quê? Tem que olhar outros artigos. Tem que ter um repertório. Como é que se cita um autor? Como que a gente inicia? Como que a gente vai encadeando? De que maneira a gente faz a introdução, a conclusão? Não é fácil. A gente, como adulto, né, a gente sofre bastante por conta disso, pelas poucas experiências que a gente teve na escola. E aí vem esse aqui, ó. Essa é de uma colega. Olha, eu acho isso aqui tão interessante, porque assim, uma colega lá da Bahia, um dia, ela é do 2º ano, e a gente se conheceu recentemente. E aí, ela tem uma prática aqui como uma atividade permanente. A atividade permanente, ela não é só aquela que acontece todo dia, mas ela acontece ao longo do ano, que no dia do aniversário, as crianças fazem um cartão de aniversário uma para a outra, né? Então aí a gente vê, olha a diferença. Tem uma intencionalidade, tem um propósito, e a gente vai ver isso no planejamento desse texto. Sem que eu conversasse com ela, eu também faço uma sala de aula, junto com as minhas crianças da educação infantil. Essa é uma escrita espontânea de uma aluna minha. No início só era o desenho, que eles faziam o desenho. Essa já está ficando praticamente alfabética, né? Aí ela escreveu lá, no meu aniversário, que eles escreveram: parabéns, professora Suzana, você é minha rainha, eu te amo. Do jeitinho dela, né? Nesse caso, não tem uma intervenção tão pontual, mesmo assim, a gente tem que saber até onde faz essa correção. E aí, a gente vê, tem sentido. E assim, né? A gente é sempre a rainha, aquele ano o rei dos nossos alunos. No ano que vem, a melhor professora do ano que vem também. E que bom, eu adoro quando eles vão passando e encontram outros colegas que são melhores ainda. Você é meu melhor, que bom isso, né? Significa que está dando essa continuidade, esse amor. Então é um texto que a gente guarda com muita emoção. E por isso que é interessante a gente pensar nesse compartilhar, nesse momento de formação, enquanto professores, de compartilhar, de ouvir o colega falar o quanto, olha, eu lembro quando lá, nunca me interessei de produzir esses textos, não que eu não soubesse produzir, mas porque quando eu tinha o conhecimento, eu ganhei um concurso de redação. A Andréia tem um site, o Instagram dela, que ela publica. O Rogério já fala de uma outra história dele, que ele já não tinha, mas hoje ele escreve melhor, tinha uma outra realidade, tinha um reforço, e ele pôde se constituir essa pessoa, né, esse profissional de hoje. Então esse é o nosso ponto de partida, o propósito e a intencionalidade. Então, para que se escreve? Para ser lido. Aqui a Ana Gabriela, né, está escrevendo
para a amiga, porque existe também essa sequência na sala de aula, que é como atividade permanente, porque todo mês tem aniversariante, eles escrevem um cartão de aniversário para os aniversariantes. Aí eu gosto, não surgiu aqui porque eu não li todos, né? Mas às vezes surge, já ouvi falar assim, tinha aquela minhas férias, eu inventava, olha a licença poética aqui, a Délia Prado fala, eu sei escrever, então a gente escreve o tempo todo. Se a gente for analisar na nossa prática, ela fala assim, escrevo cartas, bilhetes, listas de compras, composição escolar narrando belo passeio, fazenda da vovó, que nunca existiu, porque ela era pobre como Jó. Ainda rimou. Mas ela fez, gente, ela escreveu. Mas todo mundo falando que foi passear para não sei aonde. E às vezes nem tinha ido, né? Mas a professora mandou escrever sobre as férias, todo mundo falando sobre as férias, eu vou fazer o quê? A minha avó tinha uma fazenda, e aí se tornou uma grande escritora, né? Já estava ali na veia dela, totalmente. Então, escrever para ser lido, veja a gente em algumas situações que a gente precisa escrever, a gente se empenha muito mais. Projetos, inclusive na escola, pessoais, que a gente se envolve, a gente quer guardar, a gente se empenha muito mais, porque a gente quer ter aquilo novamente, reler. E é diferente de escrever para ser lido, escrever para ser corrigido. Quando eu escrevo somente para ser corrigido, eu vou me desestimulando, eu vou perdendo o prazer naquela escrita, né? Totalmente diferente. Por isso que existem algumas condições importantes para garantir, que é o propósito e a intencionalidade dentro da nossa rotina, porque existem situações fundamentais que a gente sabe, já conversou, mas não tem dia que a gente sai um pouco frustrado. Outro dia foi até engraçado, que eu saí da sala de aula, graças a Deus, hoje eu consegui dar conta daquilo que eu me propus, que a gente se envolve também com aquilo, né? E não estava nem pensando, aí encontrei o pessoal no corredor, ficou até engraçado, porque tem dia que é difícil, a gente vai, planejou, mas não consegue, porque uma criança caiu, uma outra bateu, chorou, aconteceu alguma coisa na merenda, né, na hora do almoço. Mas a gente sabe que a gente tem o nosso planejamento, a nossa rotina. E pensar nessa questão da organização do nosso tempo didático, né, das situações permanentes, das atividades permanentes, vai ser um projeto. A escrita sempre vai ter, para melhorar, sempre vai ter que ser ou dentro das atividades permanentes, ou então dentro de um projeto, né? Se for uma produção mais elaborada. E os propósitos. O que é isso? Para que eu vou escrever? Se eu não tiver, se for só para guardar, eu não vou ter uma motivação para escrever, né? E aí, se a gente for pensar nos campos de atuação, dos contextos, a gente tem 4 dos anos iniciais, falando dos anos iniciais, que são os campos da vida cotidiana, o campo artístico literário, das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. Eu escolhi 2 para a gente conversar hoje, que é o campo da vida cotidiana e o artístico literário, nem completo, escolhi uma parte de um e uma parte de outro, né? Então, por isso que é importante a gente pensar nos propósitos, do porquê, que é o contexto de produção, por que a gente escreve, motivo, como que a gente vai motivar os nossos alunos? Quando eles escrevem, porque eles veem um sentido, quando eles enxergam o sentido, eles vão se mover para a produção. Para quê? Qual é a funcionalidade dessa escrita? E para quem? Quanto mais eles tiverem interlocutores, ainda que seja a família, ainda que seja, mas quanto mais interlocutores eles tiverem, eles vão se empenhar nessa escrita. Por isso que os propósitos dos escritores são esses. Eu não vou ler, eu vou deixar esses slides, tá bom? Talvez a gente venha, tudo que a gente faz durante a semana e não se dá conta. E, por exemplo, sigam, gente. Aqui tem um exemplo. Lógico que não. Você acha que eu ia falar? Essa é a página, ó. Qual é o propósito da Hungria? Da Andréia Hungria. Tem uma página lá no Instagram, já escreveu um livro, tá aqui, né? Vamos privilegiar nossa colega, levar, porque assim, às vezes eu tenho convivido com muitas pessoas
há pessoas que não têm, chão de sala de aula e vão falar daquilo que leram. Uma coisa é você falar do que lê e outra coisa é você falar do que você sabe, do que você vive. Porque você vai se identificar com a realidade, né? Hoje dá, amanhã não dá. Hoje está difícil. Tem dia que eu não quero ir. Porque é tão difícil. Tem ano que é mais difícil. Tem ano que flui. Essa é a nossa realidade. Como eu fiz, não deu certo. Como que eu posso fazer para melhorar? Esse diálogo, o que você fez? E aqui está a Andréia, escrevendo, uma colega nossa que escreveu um livro. Vamos prestigiar, ela vende, tá bom, gente? E logo vamos torcer para ela escrever hoje, né? Esse livro tinha que estar sendo publicado aí e a Andréia aqui está autografando, né? Eu comprei, vale a pena, tá? E todos nós podemos fazer isso, né? Então, como a Luciana colocou aqui, preservar a prática social. A Renata falou que ela gostava, era cópia que ela fazia, cópia do caderno de receita da avó, mas ela sentia prazer naquela cópia. Então, quanto mais a gente preservar a prática social, melhor, né? Garantir que tem esse propósito, que foi algo que nós vimos. E outra coisa muito importante que é ler para escrever. Então, quando eu vim no encontro passado, a gente falou sobre a leitura inicial do estudante. Mas, se eu vou escrever, eu preciso ter um repertório. Uma outra coisa que eu também preciso ter é essa relação, promover a cooperação entre leitores e escritores. Então, quando a Andréia coloca lá, ela coloca para que tenha um leitor, ela tem um propósito. E a gente gosta quando tem um leitor, a partir das publicações que a gente faz no Instagram. A gente não coloca qualquer coisa, a gente escolhe dele a foto. A gente pega um texto, às vezes a gente pega um texto e copia um texto, né? Uma poesia de um autor que a gente gosta, com o qual a gente se identifica. Tudo isso nos leva a pensar na prática da sala de aula. E aí, o que não pode faltar na nossa rotina? E quando a gente vai ver o campo da vida cotidiana, a gente vê o que está aí. São as situações, né? Nesses campos, produzindo em colaboração, então pensando desde a educação infantil também, pensando, produzir o quê? Com a ajuda do professor e cada vez com mais autonomia até o 3º ano, listas, convites, então receitas, mas não para estudar o gênero pelo gênero, para vivenciar as situações da forma como ela acontece. É olhar a situação que a gente está propondo na sala de aula e pensar em como promover aquela situação para que ela seja uma situação cultural real. Então, nós temos diversas possibilidades. Uma delas, olha aqui, uma carta. Bertioga, a gente sempre tem a questão do trabalho ambiental. Então, vamos lá escrever uma carta? Como é que começa essa carta? E eu vou, diga para mim, como é que a gente vai convidar? Então, convidando um ativista ambiental. Então, as crianças, elas vão lá, elas vão ditando, o professor segue escrevendo. E elas vão escrevendo, o professor vai vendo o avanço. De vez em quando, o professor para e fala lá, vamos ver o que a gente já escreveu até aqui? Ele retoma. E as crianças vão colaborando. Não tem como as crianças não se envolverem e não aprender. Elas vão aprendendo no uso. Por quê? Porque não é mentira. Ele vinha no dia seguinte mesmo conversar com as crianças e foi muito interessante, né? Esse diálogo. Eu descobri coisas ele está disponível, Geraldo Varjabejian, gosto dele, é um colega trabalha muito, é um ativista muito, né, Raul? É o pai dele, né? Oi? Não, ele conhece. Muito engajado aqui em Bertioga. Aqui, foi um projeto que eu tive, uma outra situação. Eu vou escrever com a Rosário Soligo, que é a minha formadora de perpétua, e a partir de uma exposição que foi um outro campo da vida cotidiana, que foi campo de estudos, né, de pesquisa e estudo, nós fizemos uma apresentação lá no Jusfredo Santini e escrevemos para ela contando como foi. Ela leu, respondeu e eles responderam de volta, né? Aqui, é um simples caderno. Esse é da minha sala de aula, que pode ser passado todos os dias pelas crianças
para que registre sua presença. Nesse caso aqui, ó, a gente vai vendo o quê? Já fazendo o diagnóstico ao longo do ano, a gente faz o diagnóstico do nome dele, que pode ser, no caso, eles começaram a escrever o nome completo, e aí eu não resisti, né? Eu pensei aqui que vocês tinham que ver ele escrevendo, e a professora erra também, olha aí. Errei na data. Levi, ó. Eli? Olha o que ele fala. Parece o L também. Parece o L. E Pitmore. Ele está olhando na caixa. É a representação que eles na lista, não é? Ele já sabe o nome dele completo. Aí eu só quero trazer aqui pra gente ir pro café. Ai, sei que eu vou. Não, pra aqui, antes da gente. Antes da gente iniciar, eu quero a gente, só pra gente ver aqui. Aqui também foi uma situação de lista, então, campo da vida cotidiana. Lista dos personagens favoritos do folclore, pra gente, qual que nós vamos estudar? Então, eles fizeram uma lista. E aqui foi a lista das frutas preferidas da merenda. E aí, essa é a minha amiga lá da Bahia, que ela falou assim, né? Quando a gente estava conversando, tudo faz mais sentido na vida quando temos propósitos. Com as atividades em sala de aula, não é diferente. Sentido tanto para as crianças como para os professores. E aí, propostas. Vou deixar lá, tá? Correio da amizade. Já pensou receber cada um? Nada muito sério, uma coisa simples. E aí não vem com cobrança muito grande, né? Deixa eles se inscreverem livremente, né? E a Teberoski, aqui que eu vou parar primeiro, Ana Teberoski, ela fala o seguinte, as listas constituem um procedimento linguístico de quê? De ordenação, precisão e análise conceitual, especificamente relacionado com o escrito e com a aprendizagem da linguagem. O que ela está querendo dizer? E eu vou deixar isso para vocês. Ela diz, quando as crianças vão precisar fazer um texto, quando a gente faz as listas do mesmo campo semântico com as crianças, quando as crianças lá na frente, elas vão criando uma memória, um repertório. Quando elas vão lá na frente produzir textos, os textos delas vão ficar melhores, com coesão e com coerência. Então, quando a gente busca, seja a lista que for daquilo, qual é a brincadeira? Vamos votar na brincadeira favorita. Cada um vai fazer uma lista da brincadeira. Qual é a comida da merenda favorita? Vamos fazer. Então, a gente pensar nas situações do nosso cotidiano que tenham sentido, porque isso vai garantindo um repertório para as crianças. Quando elas tiverem que escrever mais tarde, a gente vai ver também aqui algumas situações, isso vai garantindo com que elas tenham fluidez. Tá? Vamos dar uma paradinha? Ótimo. 10 horas ação textual. Então, primeiro envolve o quê? O planejamento do texto, que é a definição do objeto, né? Do que nós vamos fazer, qual é o gênero que nós vamos escrever, o público-alvo, para quem, por quê, que é aquele contexto. Então, a gente tem o planejamento, aí nós temos a textualização. Então, olhando lá, não tem sentido oferecer para a criança uma produção de texto para ele entregar somente naquele dia, sendo que ele tem que ser criativo, descrever os personagens, olhar a pontuação, como que uma criança vai fazer isso num dia? E às vezes em 30, em 50 minutos. Então, nós temos que considerar que na textualização, que é o texto em si, tem que ter um momento do rascunho, né? Depois de planejar. Então, o que nós vamos colocar lá? Porque a gente faz isso na vida. A gente não escreve logo manda.
edita, tem lá os 15, né, os 15 minutinhos ali pra gente editar, a gente edita, retoma, mas a depender de quem a gente vai escrever até no WhatsApp, o que a gente faz? A gente escreve, copia, ou no bloco de texto do celular, verifica se... manda para alguém ler, exatamente. Então, tudo isso a gente tem que considerar na sala de aula também, né? Então, depois de planejar, porque nesse momento é a hora de colocar as ideias no papel ali, sem muita preocupação. Aí a gente vem para a revisão, a gente não vai conseguir ver isso agora, né, hoje, mas para edição e finalização, que é o texto revisado, e aí é a hora da edição final para a publicação, que é o momento de divulgar o que foi produzido. Por isso que algo que a gente tem que pensar, considerando o campo de experiência da vida cotidiana, é fundamental essa etapa de planejar o texto que será produzido. Se a gente for colocar os cartões de aniversário, né, como campo da vida cotidiana, nesse contexto, planejar como que consiste em quê? Ter um repertório. Então eu vou levar para a sala de aula vários cartões. Para minha turma lá da educação infantil, eu levei vários cartões, mas vários cartões com textos mais simples, mas que eles pudessem visualizar o quê? Que o cartão de aniversário, a primeira parte é a parte que tem as imagens, mas a parte de dentro é a parte onde está escrita. Como que se estrutura? Se eu vou trabalhar com o primeiro, segundo ou terceiro ano, cada ano eu vou exigir um pouco mais de complexidade. Então, por exemplo, lá na educação infantil ao primeiro ano, tem que ter os acordos, inclusive no segundo ano. Nós temos que ter os acordos que, se a gente vai escrever isso como uma atividade permanente uma vez por mês, qual é? Ali é para alguém próximo, a gente vai conversar e falar que a escrita nem sempre a gente não vai esgotar toda a revisão, mas a gente vai planejar. E planejar consiste no quê? Definir o objetivo. Qual é o objetivo do cartão? Presentear o colega com uma mensagem de carinho, uma data tão especial. Eles amam, eles adoram. Público-alvo, aniversariante do dia ou da semana. Não vou fazer naquele dia entregar. Eu tenho um planejamento. O tipo de texto, uma mensagem breve, de forma carinhosa. Essa é a nossa conversa com eles. Aqui é o segundo ano, então, entenderam que não pode faltar no cartão. Então, ao fazer essa análise, eles começam a conversar. O que tem aqui, não pode faltar o nome do aniversariante. Então, essa é a etapa do planejamento. Não pode, aí vem uma mensagem, né? Uma mensagem que ela é curta. Aí vem a saudação ou despedida, o nome de quem fez o cartão, porque senão eu não sei quem me deu aquele cartão, eu quero guardar como memória, né, pro resto da vida, e a data. Aí na sala da minha colega, eles colocaram, Pro, e se quiser pode desenhar. Então vamos colocar, né? Se quiser pode desenhar. Né? E quando eles vão escrever, primeiro tem que ter o rascunho. E nem sempre no primeiro rascunho eles já vão dar conta. Por quê? Porque é processo. Então, eles vão errar. Se a gente for olhar lá, que minha aluna, ela ainda não coloca toda essa produção dentro da estrutura de um cartão todo. Mas existe até onde eu vou corrigir, porque ela é a autora daquele cartão. Se eu começar a corrigir as palavras, não tem sentido e significado. Eles vão se estimular. Por isso que o acordo precisa estar claro, sabe? Com as famílias também. E contar que isso é tão importante para eles, esse momento deles guardarem, que eles estão no processo de escrever e que nem toda escrita ela vai ser convencional nesse cartão. Vamos respeitar. Não é que a professora não está ensinando, está, mas as crianças estão no processo e elas precisam ser respeitadas da forma como elas escrevem aqui. Porque esse cartão ele tem que ter essa intencionalidade, Tudo isso eu estou estruturando as crianças no planejamento do que vai. Então, sempre. E aí a criança ela vai pensar que eu não vou escrever direto, eu tenho que ter um rascunho. Até elas chegarem para a família e falar assim: mãe, mas não manda direto, faz um rascunho, vamos ler, né? Vão ler com outros amigos também. Por quê? A Leal fala assim, a
interação contínua com os atos de escrita, através de estratégias significativas, em que o aprendiz poderá entender esse caráter dialógico da linguagem. Porque isso que é importante, né? Eu tenho para quê, o porquê, para quê. Então, para o aluno aprender a escrever, ele precisa de interlocutores. Então, quanto mais situações na sala de aula que eu consiga analisar, então é isso que vai sempre nos movendo. Será que isso tem sentido? Será que isso vai fazer? Por que será que ele não quis produzir? Então, não vamos pensar, é porque ele é preguiçoso. Não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar, se ele for igual ao Rogério, ele gosta mais de cálculos, não gosta tanto da escrita. Sabe, as experiências que a gente troca uns com os outros faz com que a gente possa melhorar, né? Mas olha a história da Luciana, ela não gostava daquele tipo de texto que não tinha sentido, não tinha um gênero, não tinha o quê, o porquê, o para quê. Mas quando ela estava fazendo tratamento dentário, ela ganhou o concurso de redação porque ela estava repertoriada. Ela tinha competência para escrever aquele texto, ela conseguiu e ela externalizou. E a alegria dela, que ela está adulta, professora, ela relembra daquele momento. Olha o propósito significativo, real, com sentido. Então, quanto mais a gente olhar para a nossa prática, porque não é de uma hora para outra. Eu falo assim, eu não sou a mesma Suzana de janeiro, de fevereiro, eu sou outra Suzana. Cada momento que a gente vai refletindo, retomando, repensando, trocando situações com outros colegas, a gente vai ampliando as nossas possibilidades de intervenção dentro da sala de aula. E aí, dentro do campo artístico literário, que a gente pode começar desde lá da educação infantil, mas eu não trouxe, então planejar situações, essa eu gosto muito, gente, não é pouco, quando eu coloco muito, é muito, que eu faço muito. Estou fazendo, inclusive, dentro das competências deles, com a minha turma da educação infantil. Planejar em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, contos lidos pelo professor, observando a estrutura composicional de textos narrativos, situação inicial, complicação, desenvolvimento, desfecho e seus elementos constituintes, né? Personagens, narrador, tempo, espaço, considerando a situação comunicativa. É aqui que a gente pega os alunos. Eu vou reescrever para quê? Todo ano eu faço alguma coisa que vai ter uma amostra, que vai ter um produto final. Eu já fiz de biografia, eu já fiz de poemas, eu já fiz de reescritas de contos, de fábulas. Esse ano eu estou fazendo lá com a turma. E olha, partiu desse meu aluno que falou do Y, né? Que ele falou assim, eu quero escrever um livro das tantas histórias, bora, vamos fazer. E aí vamos escolher o conto. Então eu li vários contos e eles querem os 3 porquinhos, né? E estamos lá no planejamento ainda. E eu pretendo lá até novembro sair, né? Porque com eles é um pouco mais demorado. E eu estou vivenciando esse processo com eles. Ó, do primeiro ao segundo, quando a gente vê a mesma coisa, do primeiro ao segundo, do primeiro ao quinto, ó, recontar. Então assim, tanto no terceiro, vai se repetindo. Só que o que vai mudando? Vai depender da turma, porque às vezes a gente tem uma turma de primeiro ano que ela já vem praticamente alfabética, né? A gente pode trabalhar com essas questões de produção de uma forma diferente do que às vezes a outra turma. Porque a gente tive turma de terceiro ano que era muito boa, de quarto ano que não era. Então assim, sempre vai depender não só do ano como da turma. Mas reescrita, invistam. Vale muito a pena investir na reescrita. Aí desculpa que eu voltei. Qual o propósito? Então, eu vou trazer a situação de uma reescrita que uma professora fez. Ela tinha o que é o propósito didático, né, que a Delia Lerner nos traz, e o propósito comunicativo. Sempre quando a gente vai pensar numa situação de produção,
é isso, o propósito didático e o comunicativo. O didático, aproximar-se e fazer uso da linguagem escrita. As crianças precisam aprender que a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Se eu propor para a criança um texto como aquele que eu mostrei, né, ou que era o proposto, eu não posso criticar a forma como a criança vai escrever. Por quê? Ela pode escrever do jeito que ela fala. Eu não estou dando para ela um repertório de palavras, né, para que ela possa escrever. Agora, se é um conto, não. Eles precisam entender que esse conto é diferente, a forma de escrever, né, e a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. É aqui que eles vão aprendendo a produzir, né, e ampliando esse conhecimento, ampliando, sempre pensando nisso, ampliando esse conhecimento de consciência leitora. O que? Para quê? Para quem? Onde será publicado e irá circular? Isso é fundamental. Produção, nesse caso aqui, foi num contexto, essa professora que eu vou mostrar para vocês, foi num contexto de pandemia. Mas tinha outros que a professora fez, mas eu não gostava muito do texto que ela escolheu para trabalhar com as crianças. Está bem elaborado e tudo, mas eu não gostei do texto. Então eu não quis trazer, porque eu não gosto, eu também tenho que me identificar. Mas eu achei que ficou bem bacana, porque ela usou todas as ferramentas do Google. Ela fez o levantamento com o Google Forms do texto do gênero preferido, ela usou o Drive, ela usou o Google Docs para ir produzindo, né, junto com as crianças. E é algo interessante para trazer, achei que seria interessante trazer para vocês, né, porque a gente tem essa realidade aqui. Qual é o propósito comunicativo? Produção de um livro digital. Eu já fiz isso também. Um e-book com a reescrita de contos tradicionais. Olha o propósito, que move. Vocês vão ver as crianças em interação falando sobre esse propósito. Entre as turmas do primeiro ano da escola, o Facebook da instituição de ensino e a turma de primeiro ano do Instituto Acálico, que é uma instituição que atende crianças carentes. Muito boa, vale a pena entrar. Como foi, então? É sempre importante a gente ter essa questão pronta, nossa, organizada, do desenvolvimento, da organização geral do projeto. É lá no começo que a gente pega as crianças, que a gente vai trazendo as crianças para a gente segurar até o final. A gente precisa compartilhar com as crianças o projeto desde o início, todas as etapas. Por quê? É igual a nossa rotina que a gente tem. Já fizemos isso? Que eles não perguntam? Hoje tem isso? Aí está lá a rotina. Vamos olhar aqui na lista da rotina do quarto? Já fizemos isso, já fizemos isso, já fizemos isso. O que falta? Falta isso e isso. A mesma coisa. É importante o desenvolvimento do projeto, ele esteja lá na sala de aula para ser compartilhado com as crianças. Porque, isso aqui nós já demos conta, então nós vamos para esse. A gente tem uma previsão. Às vezes a gente consegue em 3 meses, às vezes a gente consegue em 4. É sempre bom não passar muito. Por quê? Porque senão as crianças vão desestimulando. Porque elas vão se envolvendo à medida que elas vão vendo a materialidade ali do texto acontecendo. Então aqui, como começou? Leitura pelo professor, igual lá os cartões, né? De contos tradicionais. Compartilhamento com a turma do produto final. Então eleger, o que nós vamos fazer? Né? Considerando toda a situação comunicativa que foi aquela que eu falei. Para quê? Pode ser só para a família. Os pais amam ficar com os livros dos filhos. Amam. Pode ser só para a família. Mas aí dá eu já dei um para a biblioteca também. Análise de trechos com foco na linguagem. É aqui que a gente começa. Que muitas vezes é diferente. Por exemplo, eu falo assim, você está com que turma, Lu? Primeiro ano. Primeiro, né? Você já teve com 4º e 5º também, né? Muito. Isso. Quando a gente chega no 4º e 5º, é uma dificuldade para ensinar o que é marcador temporal, o que é marcador de lugar. Tudo é uma dificuldade que eu falo assim, gente, se a gente começa lá no primeiro ano, já fazendo esses aspectos, sem muita complexidade, mas a criança já vai construindo, quando chegar lá no 3º, no 4º, as crianças vão indo naturalmente. Então, assim, aí tem a escolha do conto a ser reescrito, levantamento dos principais
projeto. Por quê? Porque muitas vezes se considerou a reescrita como algo que vai se escrever exatamente como cópia. As crianças vão fazer a cópia, né? Mas a reescrita eles vão escrever a partir das leituras que eles fizeram dos textos. Então eles vão usar o vocabulário ali naquele momento a partir dos textos que eles fizeram, que eles viram na análise dos outros textos bem escritos. Eu não trouxe aqui, mas vale a pena ter os livros da Ana Maria Machado. Ela ganhou até o troféu Hans Christen, né? Ela ganhou, gente, ela tem livro de recontos, de reescritas. Ela ganhou prêmios. Então muitas vezes se trata assim, mas reescrita excelente, excelente. Eu falo isso. Contos, né? São isso. reescritas. Isso, exatamente. Muitos são reescritos. Os originais são até muito pesados. Exatamente isso. Então, assim, a gente pensar nessa possibilidade como forma de realmente incentivar as crianças, levar esses livros. Então, eu indico essa coleção, porque eu tenho essa coleção, comprar. Eu vou até fazer alguma coisa de indicação para vocês também, se vocês quiserem colocar, tá bom? Ô, Suzana, tudo isso que você está falando aí no primeiro ano, assim, eu falo para você que se um professor de pré-escola, se ele faz isso, gente, você trabalha no primeiro ano nadando, Isso. assim, sabe, de graça. Esse é meu desejo, para dar E o que acontece? Eu vou contar uma experiência minha, né? Nunca fui, assim, mesmo por conta de medo, mesmo meu, tá? Ficar falando para as crianças escrever, não mandar eles escrever nada. É aquela coisa da lista. A lista sempre foi uma referência e aí você coloca eles para escrever, enfim. Mas os outros tipos de texto, eu sempre escrevi muito texto com eles. Isso é ótimo. Olha, é aniversário de fulano, vamos escrever um cartão? Tipo, vamos. Primeiro tem que ter o nome, então vamos lá, é pra quem? E aí você vai mostrando a estrutura daquele texto pra eles, né? Sem ter, entre aspas, Isso. sem intencionalidade. Nomear. Sem nomear, né? O que você está fazendo. Isso. Mas porque a intencionalidade você tem. Exato. Aí você vai escrevendo. Um dia eu tô escrevendo o cartão pro fulano, outro dia a gente está fazendo um convite. Você está aí apresentando diversos tipos de texto. Eles estão ajudando você é o escrita. Eles estão ajudando você a produzir esse texto. Depois eles lá copiam, se você achar necessário, enfim. Qual que é a surpresa? Qual que foi a minha surpresa, né? O ano inteiro trabalhando assim e tal, só pedindo para, é alfabeto móvel, vou fazer lista de não sei o que, lista de não sei o que, tudo aquilo, tudo era lista. Aí chegou no final do ano, e trabalhando essas escritas coletivas e tal. No final do ano, vamos escrever tal coisa? Cada um vai fazer o seu. Falei, não vai sair nada. Cara, eles pegam essas referências todas. E essa coisa que eu não tinha essa ideia, que você falou da lista, que dá referência, né? Os diversos tipos de lista que você trabalha, dá vocabulário, né? Semântico, lexical que chama. Então, esses termos bonitos aí, né? Eu fico muito lisonjeada, porque eu não conheço termo nenhum, mas amém, Senhor, que a prática ela acontece. Isso, né? E assim, você dá os nomes, eu fico, que coisa importante que eu faço. É isso mesmo. Mas é bem por aí. E aí, assim, o toque que eu dou é que aqui a gente está só com o fundamental, né? E eu estive, graças a Deus, tendo essa experiência da pré-escola ao quinto ano. E gente, para não sofrermos no quarto e quinto ano, essa brincadeira na pré-escola com a escrita, é brincadeira, Isso mesmo. Isso. No primeiro ano, sim, tem intencionalidade, mas sem aquela cobrança de eu vou corrigir porque ele escreveu assim, vou corrigir porque ele escreveu assado. Não tem essa correção. Você vai corrigir quando? Quando você é o escriba. Né? E aí você vai colocando, olha, mas se é um convite, gente, eu tenho que escrever de tal jeito, então como será que eu vou fazer? Né? E assim, e fazendo essas escritas com eles. Porque chega lá no quarto, quinto ano, hoje, né? Na minha época era terceira e quarta série ainda.
e eles ficam mais livres, eles se sentem mais autônomos, eles têm mais coragem, né, para estar escrevendo. É isso mesmo. Eles não se sentem tão frustrados, né? Não tem Porque o nosso maior desafio é contribuir para uma criança que tenha essa autonomia, mas acima de tudo, que eles se sintam autorizados, essa é a palavra, a escrever. Porque muitas vezes a correção contínua não vai fazer com que a criança escreva, porque ela não vai. O professor ele faz a sua intervenção, mas isso não significa que ele vai aprender e memorizou e acabou, não. É um processo, é ao longo da escolaridade. E quantas vezes o que aconteceu na terceira série, eu pegava alunos que eles escreviam muito bem ortograficamente, uma letra linda, mas eles não tinham discurso, eles não sabiam, eles não tinham repertório, eles só sabiam escrever bem ortograficamente. É muito mais difícil elaborar o discurso. Por quê? Porque o outro não vai entender. Ai, que letra bonita, ai, que palavra bem escrita. Eu não estou dizendo que um e o outro não é importante. Os dois são. E a gente tem que saber fazer qual é essa medida. Mas a gente tem que saber que não é simplesmente corrigindo, chegando até que ele fique, por exemplo, numa escrita ortográfica, que ele vai memorizar e vai sempre escrever. Não, porque é processo. Algumas vezes a gente vai ensinar a ir para o dicionário, vamos repetir, fazer uma lista do que não pode mais errar. Tudo isso é repertório garantido dentro da sala de aula. E quem é muito legal, que mostra isso, é o material para ele escrever. É, de projetos. adoro. Você pega, você vai Adoro de 2014. Ele põe caminho a caminho. É. Então o que nós temos aqui, ó? Quando a gente for fazer, que é isso que eu falei, ó. É isso que a gente precisa colocar na sala de aula. Isso pode ser feito, inclusive, lá no Google Docs. Então, análise de trechos, né, com foco na linguagem. Eu não vou falar para o meu aluno marcadores temporais, né? Não, eu falo assim, ó, aqui está falando sobre o tempo. Qual é o recurso que esse autor utilizou toda vez que eu falar sobre tempo? Isso aqui faz uma diferença. Uma diferença para as crianças. Elas vão falando, ó. Olha como ele iniciou lá. Há muito, muito tempo. Um belo dia. E vai fazendo isso. As crianças adoram. Um contribui, o outro contribui. Isso vai repertoriando. Essa é uma outra lista que pode ser feita também com as crianças. Um outro, ó. Tudo que for do imperador, ó, de amarelo. Então tá lá, o imperador fazia o quê? Ó, céu, isso tem a ver com o imperador. Como que tá retomando, ao invés de falar sinonimia, né, que a gente fala? Ou então o pronome, ó, pensava. Olha as características. Vaidosíssimo, belíssimas, luxuosas e muito caras, habilidosos, belas, de cores e padrões deslumbrantes. E eu vou falar uma coisa, hein, gente? A gente agora tem o chat GPT, a gente coloca o texto todo lá, tá bom? E pede lá para eles, faça uma lista dos marcadores textuais, porque eu já vou para minha sala de aula, já tendo essa lista. Opa, vou retomar aqui, depois eu faço com eles, que a gente vai preparado, né? Então coloca lá, coloca o texto, coloca lá, faça uma lista dos marcadores textuais, a consigna lá para ele, né? Que eu fico conversando com eles. Faço uma lista e ainda dou obrigado por nada. Se precisar, é só voltar aqui, que eu estarei à sua disposição. Ó, gente, bora! Fora que esse tipo de trabalho. Quartos e quintos anos. Perfeito. Aí, com as provas. Perfeito. Tem que achar formação. É isso que eu tô falando. Começa onde? Lá dentro do primeiro ano, marcadores, ó. Faça uma lista de tudo que se refere ao imperador. Pá, ele faz pra você. Quando você vai pra sala de aula, sai tudo pronto, você já sabe. A gente não tinha essa facilidade, né? A gente ia lá, marcava, depois chegava na sala de aula e a gente ia vivendo junto com as crianças e às vezes esqueceu algum. Agora nós temos o nosso amigo, né? Que a gente vai lá e faz. Essa parte de análise de textos bem escritos,
ela é muito importante que é algo que muitas vezes deixa de se fazer. Faz a leitura achando essa parte que é aquela questão que a gente viu da leitura inicial, aqui eles vão se aprofundando na leitura. Mesmo aquele que não lê convencionalmente, ele vai se apropriando dessa linguagem. Isso é muito importante da gente pensar. Ele vai fazer atividade diferenciada, não, ele vai trabalhar junto, porque ele vai se apropriando dessa linguagem. Porque, como eu falei, muitos chegavam lá na terceira série, quarto ano, e o que acontecia? Eles escreviam muito bem, ortograficamente, mas quando eu ia olhar o discurso, era muito mais difícil de se trabalhar com eles. E aí o que eu faço? O que a gente faz com os alunos? É o levantamento dos principais acontecimentos, conversando com eles desde o começo até o final sobre os propósitos. Então, os propósitos, lembrar, reescrever um ponto para a turma do primeiro ano. Essa lista que a gente fala, a gente pode até fazer essa lista dos marcadores textuais, aí vai de como começa, dos marcadores textuais, para eu não falar daí, ou sempre, o que eu falo? Das características, faz essa lista é importante de fazer, e a gente chama de textos intermediários. Também com o textos intermediário, o levantamento dos principais acontecimentos, né? Pode ir para o chat GPT, esse texto aqui faz uma lista, uma síntese para mim. Pode ir, aí a gente vai conferir se está certa a nossa síntese, né? Isso aí ajuda a gente, ganha tempo, a gente não pode ser só sofrimento. Então, nosso planejamento vai ganhar, pode ir com certeza. Uma outra coisa que eu faço, assim, tem, por exemplo, esse trabalho mais complexo, assim, tipo, na pré-escola eu não fazia mesmo, mas no primeiro ano eu não faço com conto. Eu acho muito longo. Eu até já... Então, é por isso que eu te falo. Mais complexos, tipo, fábulas, né? Tem, parecido, mas são textos mais curtos. Aqui, então, se você vai fazer com o primeiro ano, por exemplo, né? Você pode fazer tendo o professor como escriba e faz por partes. Existe essa possibilidade. Sim, essa sim. É uma, né, ao invés de fazer eles que vão fazer, existe a possibilidade do professor. Isso, Assim, para um ponto, que aí demanda, nossa. Demanda, eu não sei, eu sei. Dias. Por isso que eu te falei. Por isso que eu te falei. Eu uso textos mais curtos para ser menos tempo. Por isso que eu falei assim, vai depender da turma, vai depender do ano, tudo sempre vai depender. E como eu falei, eu estou tentando fazer lá com a pessoa, as pessoinhas da educação infantil. Porque eu gosto tanto, eu tenho uma identificação muito grande e ele foi o que eles escolheram. Não sei se eu vou chegar lá no final do ano, mas lá no final do ano, se chegar, eu mando para vocês. Né? Então vamos ver aqui uma situação que é a professora, que eu falei para vocês, conversando com eles. Que eu acho uma graça. Retomada do propósito comunicativo, eles sabem lá. O importante é a gente saber se vocês acham esse conto adequado para os primeiros anos. Vocês acham que ele... Lembrando, né, gente, que ela está com a sala lá no ensino remoto, mas o Meet, né, infelizmente, é diferente do Zoom, então só aparece ela, mas ela está com a sala dela, com a turma dela. Vamos, tá? Quem quer falar? Os propósitos, quem? Então abre primeiro a Júlia o microfone, depois a Lorena e depois o Miguel. Pode falar, Júlia. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Esse combo que a gente montou, vai ser o que a gente vai fazer todos juntos? Isso mesmo, nós vamos fazer tudo juntos. Eu acho que o Gato de Botas, ele é bem legal para os primeiros anos, bem divertido. Acho que eles vão gostar bastante. Você acha que é uma história diferente, que eles também não conhecem? Talvez o filme, né, do Shrek, que ele aparece? Eu acho. Bem. Sara, quer falar, Sara? Você acha uma boa escolha o Gato de Botas, Sara? Sim, pronto. Mas a gente vai fazer mesmo nas nossas aulas online? Sim, isso é a ideia que a gente vai fazer. Você
de trabalhar esse tempo todo. Lourenço, conta pra gente o que você quer falar sobre esse conto. Eu acho esse conto bem legal, porque esse conto não tem princesa, não tem príncipe, não tem castelo, e ele nem é de menino nem de menina, ele é juntado, entendeu? Você entende que todo mundo vai gostar, independente de ser menino ou menina. Então, olha só, esse é o trecho que a gente vai reescrever hoje, tá bom? Só do começo até o passo final, para não ficar muito cansativo. Então, ó, o que ela fez aqui, ó? O que ela fez aqui? Ela fez a retomada com eles, isso não acontece num dia só. Ao longo do processo, enquanto ela está fazendo ali essa análise dos textos bem escritos, ela vai lembrando e retomando as crianças do propósito, porque é isso que mobiliza as crianças, né? E aí eles vão conversando e falando. A partir desse momento, então, vem o quê? Que esse é um momento muito principal do planejamento, é um outro momento principal, que é a lista, uma síntese dos acontecimentos, e ela constrói com eles. E a gente vai primeiro, antes de escrever, a gente vai pensar nas partes mais importantes, nos acontecimentos do texto, na ordem que eles acontecem. Nós vamos pensar nos acontecimentos na ordem que vai aparecendo no texto. Então, quem sabe me dizer como começa essa história? Levanta a mão, eu estou vendo todos vocês. A Júlia levantou a mão, como o Lourenço falou. Lô, vamos lá, depois o Samuel. Primeiro começa com um menino, né, segurando o gato, né, no negócio. Aí, depois... Será que começa com o menino segurando o gato? Olha que importante, vai parar. A gente conhecer de memória, ou então tá ali junto com o livro, é super importante, porque o menino já vai lá, o primeiro começa. Aí a pergunta dela, né, para estimulando, que ele tá ali participando, trazendo uma informação super importante. Será que começa dessa maneira, com o menino segurando o gato? Ela não teve. Alguma coisa acontece antes. Quem sabe o quê? Beatriz? Sim. Ele era um labrador. Um labrador. Ele trabalhava muito. E quando ele morreu, ele deixou as crianças precisas. Do mais novo, do mais velho. Quando morreu, deixou herança para os filhos. O que ele deixou para os filhos? Quem lembra? Então, aqui é uma parte super importante, porque ficou assim, ó. Então, eles vão ditando, e é possível, como tem o Chromebook, fazer no Google Docs, né? Tem essa possibilidade de fazer no Google Docs. E a gente chama isso de textos intermediários, esses dois. Foi assim que ficou. Um texto intermediário com os acontecimentos principais da história, e eles foram ditando. Aqui não necessariamente, por exemplo, aqui, né, ele fica triste, eu vou digitar. Ele fica triste porque na hora que for textualizar, que escrever o texto mesmo, é que a gente vai conversando com as crianças. Como é que eu posso, partindo da análise do texto, né, bem escrito, dos repertórios, como é que começa? Como que faz substituição? Como que caracteriza? A gente vai usando esse repertório. Ele pensou em comer animal, então ele foi vendo, né? Então ficou lá esses acontecimentos principais da história. E é bem interessante que a minha aluna lá, eu falei, eu estou fazendo, né? E ela falou assim, essa parte fui eu que falei, né, professora? Foi, Antonella, foi você que falou. E aí uma outra parte que muitas vezes também não é bem cuidada, que é o reconto oral do trecho a ser reescrito. Então, a gente vai percebendo como que, eles esqueceram uma parte, eles esqueceram isso. Lógico, nem sempre eles vão lembrar tudo. Mas o reconto, para eles aprenderem a textualizar, quando eles forem escrever o texto realmente,
ele é de fundamental importância. Quando eles começam a recontar, é que a gente pode ir para a textualização. Então vamos ver aqui, ó, a gente vê essa diferença, que aí eles vão ver a diferença da linguagem falada da linguagem que se escreve. O primeiro é com a modelização da professora, ó. Vou mostrar para vocês. Então ela está o quê? Com aquela lista, ela está lá com aquela lista, e naquela lista ela eu não entendi, só um pouquinho. E naquela lista com eles, ela começa a fazer esse reconto. E falando para eles, porque no caso é o segundo ano, eles estão alfabéticos e leem, ela vai mostrando para eles que aquela lista é somente um apoio. Agora eles têm que recontar, e quando eles forem textualizar, eles vão textualizar como narrativa. Isso, presta atenção aqui na prova. Então, eu vou contar para vocês. Essa parte até onde foi com o Miguel. Era uma vez, há muito tempo atrás, um fazendeiro que trabalhara demais a vida toda, só para o sustento da sua família. Quando ele morreu, Júlia continuou. Ele não achou que foi injusto. Por quê? Não, ele achou que não, mas ele pensou o que ele podia fazer e achou que ele podia comer ele. Então vai, conta pra mim como se fosse uma criança de primeiro ano. Fala. O filho mais novo. O filho mais novo ficou com um gato, mas ele não ficou feliz com uma recompensa. Aí ele pensou o que ele ia fazer. Um gato, ele pensou, será que eu posso comer ele? Aí o gato pulou do colo dele E... não parou. Beleza, continua. O gato pulou no colo dele e o cara aqui. e falou, pode ajudar ele. O gato falou que podia ajudar o povo. O que ele precisava? Aí ele pediu um par de botas e um chapéu. Isso mesmo. O gato fez o que com as coisas que ele ganhou? Ele foi caçar um coelho. Ele colocou comida dentro do saco para pegar o coelho. Aí o coelho entrou dentro do saco e ele fechou o saco e foi dar pro rio. Vejam que ela não vai corrigindo o aí, porque assim, ela está modelizando. Então eles estão iniciando o reconto. Ela não pode aí fazer, não, fale aí, porque a gente precisa entender que é um processo. Alguns vão usar, outros não vão. E lá no processo de escrita é que os próprios amigos, eles podem fazer essas intervenções, os que têm mais experiência. Agora nós vamos, deixa eu ver aqui. Agora eles começam o ditado ao professor. Autores, né? Escrever. Então, por exemplo, aqui eu pensei que eu tivesse colocado, mas não coloquei. Depois eu coloco o vídeo inteiro para vocês ouvirem. Ele tem toda a fundamentação também. Aqui, aí ela fez o quê? Ela teve esse primeiro momento, depois ela teve um momento com as crianças em que eles começam a recontar. Então, primeiro foi a modelização com a professora. Quando nós vamos ver o segundo vídeo, as crianças já estão contando com mais fluidez. Então, é esse momento em que as crianças vão recontando antes da textualização, mas com apoio daquela lista intermediária. Agora, então, ela já fez todas essas etapas. Depois de feita todas essas etapas, ela nesse caso, ela é escriba, e agora eles vão ditar para ela. Escritores, quem são os escritores? São os alunos, não sou eu, são só vocês. Escrevam no manual. Arrasamos. É assim que começa o livro. Vamos lá. Quem vai começar a digitar o livro? Agora que a gente já viu a história toda, pode
Será que ele era goleiro mesmo? Labrador. O labrador, que todo dia ele ia trabalhar para sustentar sua família para os comerem. Um dia, ele faleceu e deixou os coelhinhos para os 3 filhos. Calma. Angela, essa menina aí, hoje eu tô num dia e faleceu. E deixou uma herança para os 3 filhos. Espera, calma. Angela, continua. Esse referendariário é muito legal, né? Vai e volta. Não vem já. Exatamente, porque aqui, nesse caso, e é o que eu falo, até esqueci de falar, aqui foram trechos. Ela não fez, quando ela começou a reescrever com eles, não foi um dia só, foram trechos. Existem professores que fizeram projetos como esse, fizeram o quê? Deram trechos para cada grupo, ao invés de todo mundo escrever, aquela turma podia, você vai escrever tal trecho, você tal trecho, e aí ela junta, né, aquele trecho, e aí todos fazem a leitura. Então assim, é o professor, é a gente na sala de aula que vai sentir a turma, até a nossa familiaridade com esse tipo de proposta, e que vai fazer o encaminhamento. Mas quando a gente vê, e assim, outra questão também, hoje a gente não consegue falar da revisão, mas pensa assim, que na revisão a gente não esgota tudo. A gente, por exemplo, se for o primeiro ano que tem condições de fazer essa proposta, e não foi a professora que a escriba, o que pode se colocar? Pode se colocar uma nota, como essa aqui, ó. Eu trouxe também um exemplo para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é uma turma de primeiro ano, né? Aqui, ó, é a equipe do primeiro ano. Aí eles fizeram o chapeuzinho vermelho, né? Então, um trecho foi coletivo, outro trecho a turma terminou, a dupla terminou. Então, as alunas não escreveram tudo, né? Então, por isso que tem aqui a intencionalidade, o propósito, os combinados, que algumas coisas não foram corrigidas porque não esgotaram todas as palavras de correção, mas a família recebeu esse livro muito feliz, porque foi o primeiro que a filha fez, né, que os filhos fizeram. Aí, pensando nesse caso no agrupamento produtivo, então a criança que não está alfabética vai sentar com aquela que está alfabética, mas ele vai textualizar no discurso, o outro vai escrever. Então, sempre pensando nessas possibilidades em relação à criança, né? E aí eu trouxe aqui o Gabriel Pensador. Olha, hoje eu até consegui terminar mais cedo, para a gente ver o que ele fala também. Possui uma coisa também que, pelo menos das minhas experiências com o primeiro ano, quando a gente ia fazer, a primeira vez é o caos. A primeira vez é o caos. A primeira vez é o caos. Talvez a segunda continua, o caos é um pouco menor, porque a gente já entende como funciona, não que a gente não saiba como é a coisa, a gente entende o ritmo da nossa sala. Isso. Aí talvez as parcerias que a gente faça viram um caos, na próxima você tem que fazer várias parcerias. Então assim, é um esforço grande que vai ter. Olha, perfeito. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei o trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha 5
anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois das redações, para nossa alegria, a professora dava tema livre. Eu demorava para escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam. Faço prosa e verso, na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo livro, já vendi mais de 1 milhão. Digo, vou ver, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante. E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos se disseminam. Semente do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas. É isso, gente. Essa... Muito obrigada. Sempre é bom porque vocês são bons. Não esqueçam disso. Faz a avaliação, por favor. A gente... Muito obrigada. Sempre é bom voltar para minha casa. Esse da texto da mulher, eu sempre quero copiar